chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus tomou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a sua mão e coloca ao meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar novamente o refrão do Salmo. Ide por todo o mundo, A todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Efésios, mostra uma realidade importante para nós que queremos viver como família. Não somente a família de sangue, né? Mas também a família espiritual. Porque aqui, a primeira leitura, o apóstolo Paulo fala que somos estrangeiros, mas concidadãos do céu. Somos famílias de Deus. E hoje a missa é dedicada às famílias. Toda segunda-feira aqui na Canção Nova de Paulínia, a missa pelas famílias. Só que nós temos uma visão muito limitada do que é ser família. Família é isso aqui. Porque nós somos concidadãos do céu. Sois família de Deus. E se nós não entendermos que todos nós aqui somos famílias, que todos nós aqui somos peregrinos, que todos nós aqui estamos de passagem para a pátria celeste, para a vida eterna, nós vamos, meus irmãos e minhas irmãs, viver uma outra realidade, uma realidade de rivalidades, de competições, né, de desarmonia. E a primeira leitura então quer nos falar o seguinte: Paulo quer realçar que Cristo é a nossa paz. Para isso, a igreja, dentro da igreja, não faz sentido para o apóstolo Paulo, não faz sentido as divisões, não faz sentido as discriminações, as discórdias, porque em Cristo todos nós fomos reconciliados e unidos. Reconciliados e unidos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Na frente, de trás. Talvez você não conheça essa pessoa que está aí do seu lado. Talvez você nem tenha ideia onde ela mora. Talvez você não tenha nem ideia do que ela está passando, do que ela está vivendo. Mas como família, eu preciso me apropriar também dessas pessoas. Porque, meus irmãos, quando a família ela é unida, ela permanece forte, inabalável. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode até balançar. Mas porque está unida, não cai, não é derrubada. Mas começa a deixar entrar dentro da família a discórdia, a desunião, a competição, a rivalidade. Vai se destruindo, vai ruindo por dentro. E chega uma hora que ela cai.
Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência que somos famílias de Deus. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo, que fundou muitas comunidades, muitas igrejas, e ali ele teve todo o carinho de cuidar de cada comunidade. E quando ele percebia que havia divisão, não é? Quando um ficava de bico virado para o outro, né? Na sua família não acontece isso, né? Elas são tudo tranquilo, né? Ninguém fica de cara virado para o outro, né? De bico virado. Isso é normal acontecer. O que não é normal é você ir dormir sem se reconciliar, sem pedir perdão. Está lá na palavra de Deus que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. O que quer dizer isso? Não vai dormir enquanto o sol não nascer, antes de reconciliar com seu irmão, com a sua família, com seu pai, com sua mãe. Ah, mas você não conhece o meu pai, padre. Você não conhece a minha mãe, padre. Você não conhece o meu filho. Toda casa é igual, só muda o endereço. Os problemas são iguais. É pai que não quer falar com o filho, é o filho que é rebelde, é a mãe que fica exigindo lá da filha chegar mais cedo em casa. É tudo a mesma coisa. O que não pode acontecer nas nossas famílias é a desunião. Porque depois que morre, não adianta lá no caixão ficar chorando. Ai, mãe, eu podia ser um bom filho. Seja um bom filho agora. Seja um bom esposo agora. Seja um bom esposo agora. Seja um bom filho agora. Não deixa para depois. Somos família. E como é caro para Deus a palavra família. Porque Deus é uma família. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A perfeita família. A Santíssima Trindade. Ali sim a perfeição. Ali sim a unidade. Ali sim é o amor. Infelizmente nós temos, por causa do pecado, não é? As concupiscências da carne. Então uma hora eu vou ficar com raiva do meu pai. Tem uma hora que eu vou ficar com raiva da minha mãe. Mas se nós tivermos a coragem de pedir perdão, as coisas se resolvem. Quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, no dia 27 de setembro do ano de 2000, a primeira coisa que eu fui fazer foi chamar meu pai para conversar com ele. Porque eu nunca tinha chamado meu pai de pai. Eu chamava meu pai assim: estão te chamando lá fora. Eu não conseguia olhar para o meu pai. Eu não conseguia direcionar o meu olhar para ele. Quando meu pai chegava em casa, eu baixava a cabeça. Eu não tinha uma relação boa com ele. Mas só que uma vez que eu me encontrei com Cristo, uma vez que eu encontrei com o Pai do céu, agora eu preciso me reconciliar com o Pai da terra, que me deu a vida, que me gerou, não é? No amor do meu pai e da minha mãe. E mesmo se meu pai e minha mãe não se amassem, eu nasci do amor entre os dois. E aí eu sentei com ele. Eu lembro certinho. Eu conto, eu vejo a imagem na minha frente. Meu pai de costa para mim, não conseguia olhar para mim. E eu pedi perdão para ele de tudo aquilo que eu fiz até aquele dia antes de conhecer Cristo. Um filho desobediente. Olha, posso contar nos dedos as vezes que eu respeitei meu pai. Ixi, eu xingava meu pai de todo e qualquer nome de palavrão. Apanhava depois. Ficava estendido na cama lá 2 dias de tanto apanhar. Mas eu enfrentava meu pai. Eu xingava. E os piores palavrão que você pode imaginar. A minha mãe. Mas naquele dia eu fui pedindo perdão. E eu só via a lágrima escorrendo do rosto do meu pai. Meu pai é tímido. Deve ter guardado muita coisa com ele. Mas ali começou um processo de aproximação entre eu e meu pai. E ainda está acontecendo. Não é porque eu sou padre que ainda as coisas já se arrumaram. Não. Todos os dias quando eu vou, que eu tenho a oportunidade em São José dos Campos, na casa do meu pai, da minha mãe. Hoje eu peço bênção para o meu pai. Hoje eu levo meu pai para sair comigo. Meu pai nunca tinha ido num supermercado. Vamos pegar esse aqui, lá em São José dos Campos tem um açaí. Foi o primeiro supermercado que eu levei meu pai. Grande assim, ele nunca tinha ido. Eu falei assim, hoje eu vou fazer um churrasco para o senhor. Eu não sei fazer churrasco, mas aprendi naquele dia. Levei ele comigo. Pai, já tomou Schweppes Citrus? Não, nunca tomei. Vai tomar hoje. Já comeu esse queijo coalho? Não. Pão de alho? Não. E fui comprando, enchendo o carrinho.
E eu nem tinha dinheiro naquela época, era seminarista ainda. Mas ganhei um dinheiro, pensei, então vou gastar com ele. E aí, no meio do supermercado, meu pai fala assim para mim, vamos tirar uma selfie? O senhor sabe o que é selfie? Tem até hoje no meu celular a selfie com meu pai lá. E ele que quis tirar. E a gente tirou lá a selfie. Depois entrou no carro. Que música o senhor gosta de escutar, pai? Ele colocou aquelas músicas antigas, né? Chico Rei Paraná, aqueles mais antigos. Então vamos escutar isso. E fui dando um passo de aproximação com meu pai. E até hoje é assim. Tá tudo certo entre você e seu pai, padre? Não, ainda tem muita coisa para se resolver. Mas eu não parei na limitação do meu pai. E meu pai não parou na minha limitação. Hoje, quando eu vou em São José dos Campos, eu sou o orgulho do meu pai na rua. Que ele sai para todo mundo falar, aquela é meu filho é padre. Eu ouço dos amigos, né? Antes meu pai nem olhava para mim. Hoje meu pai, quando eu vou lá, ele que dá o passo de dar um beijo no meu rosto, porque ainda para mim é difícil, mas ele puxa o meu rosto para dar um beijo. Meu pai, ele veio da roça, a pessoa tímida, pessoa mais na dele, mas que está dando os passos. Nos 70 anos dele, eu cheguei de surpresa, ele achou que não ia no aniversário dele, fizeram uma surpresa para ele. E no final, na hora que foi cortar o bolo, ele queria pedir perdão porque eu não fui um bom pai. Eu falei, não, pai, você foi um bom pai sim. Nós que não fomos bons filhos. Tadinho, foi lá falando do jeitinho dele. Fomos lá, abraçamos ele. Fez agora 50 anos de casamento. Fui lá, celebrei as bodas de ouro. Estou dando meus passos, né? Falei do meu carinho por eles. Fizemos uma festa para eles. Para dizer, somos família. Então a gente não pode perder tempo. Porque, meus irmãos, o tempo é breve. É hoje. Eu só tenho hoje para amar. Eu só tenho hoje para perdoar. E olha que eu não preparei nada desse aqui não. Eu ia falar sobre a festa de São Tomé, mas o Senhor me impeliu, diante da primeira leitura, a me direcionar por este caminho. Por conta disso aqui, sois famílias de Deus. E por isso não faz sentido na nossa família ter divisões. Não há sentido você deixar de falar com seu pai. Não há sentido de você deixar de falar com sua mãe, com seu filho, com sua filha. Dê o passo. Saia do orgulho, peça a graça da humildade, abrace, ame. Tem uma música do Thiago Brado, não sei se ele sabe cantar, para depois cantar depois, que fala, ame mais, abrace mais, porque a gente não sabe quanto tempo temos, né, para dar esses passos. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja é como um grande edifício, um templo santo, onde habita Deus. Somos membros da casa de Deus. Bata no seu peito e diga, eu sou morada de Deus. Deus habita em mim. Deus habita na minha família. Você viu o que você falou aí agora? Você é templo e morada de Deus. E onde Deus habita, só pode brotar o quê? Amor. Só pode brotar bondade. Só pode brotar justiça. Por que nós vivemos em pé de guerra então? Por que nós vivemos então sendo indiferente ao outro? Lá em casa ainda, como eu disse, ainda com as minhas irmãs ainda, é um passo de cada vez. A gente passava no mesmo corredor, não se olhava. Padre, mas como é que então você foi padre? Não sei, Deus me chamou. E agora Ele está renovando a minha família, através do meu sacerdócio. Está tudo certo? Não, ainda não, tem muita coisa para fazer. Mas eu não tenho parado. Todas as oportunidades que eu tenho de ir na minha casa, eu faço algo diferente. Seja comprando uma pizza, seja levando meu pai para sair, levando a minha irmã, meu sobrinho. Alguma coisa eu preciso fazer. Porque que testemunho eu vou dar? E que cara eu vou ter para ficar pregando, fazendo homilia, se eu não estou vivendo nada daquilo? Estou dizendo para você aquilo que eu estou experimentando no dia a dia.
na simplicidade. Hoje o mundo vive uma indiferença tão grande e que entrou na vida de nós cristãos. Não tem uma passagem que diz: olha como eles se amam, um só coração, uma só alma. E muitas vezes isso está se degradando dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro do cristianismo. Nós deveríamos ter vergonha, nós que comungamos Jesus, e não colocar isso em prática na nossa vida. Então é melhor nem comungar, se eu não tenho o desejo de mudar. Eu comungo porque eu preciso, porque você precisa, para ter força, para ter coragem. Filipenses capítulo 2, versículo 5: tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que brota no seu coração? Quais os sentimentos que brotam no seu coração? Porque Paulo já nos fala a vida no Espírito e a vida na carne. A vida no Espírito é o amor, a alegria, a benevolência, a mansidão. As obras da carne a gente já sabe o que são. Peça ao Senhor nessa noite que tire do seu coração toda a dureza. Porque, meus irmãos, São Tomé, amado por Deus, ele foi interpelado pelo próprio Jesus: porque me vistes, acreditastes. Felizes os que creem sem terem visto. E aí está a negação de São Tomé, quando as pessoas dizem: você é igual a São Tomé, precisa vir para crer. Mas não é isso que Cristo estava falando para São Tomé ali. Há algo por trás de tudo isso. E o próprio, não é, que eu coloquei aqui, São Gregório Magno, ele fala assim sobre Tomé: a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos apóstolos. Porque aqui ele faz uma linda profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Todos os discípulos conheciam bem o rosto de Jesus, quem era Jesus. Mas Tomé, ele quer acreditar e ver os sinais da paixão, da crucificação, do amor infinito por cada um de nós. Por isso ele pede para ver as mãos e o lado. Diz a igreja que São Tomé foi o primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus, porque ele viu o lado aberto de Jesus, que foi traspassado na cruz. E aí, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor então este amor que brota do seu coração, este amor que salvou a humanidade. A humanidade foi salva pelo amor infinito de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer ir para o céu? Ninguém quer ficar para trás, né? Todo mundo quer ir para o céu. Mas o que eu estou fazendo para ir para o céu? Quais os passos eu tenho dado para o céu? É isso que o Senhor espera de você hoje, nessa Santa Missa. Coloque a mão no seu coração. Você que está com a sua família, abrace a sua família agora. Escute essa música. Você que está sozinho, abrace a pessoa do seu lado, que também é sua família. Família de Deus. Como nós cantamos aqui, como nós vimos na carta aos Efésios. Todos somos famílias. Família de Deus. E se você vê que alguém está sozinho, vai até essa pessoa, abraça essa pessoa, que ninguém fica sozinho agora. Cante, escute. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro E o olhar mais fraterno. O olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou.
Escute. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Por isso fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Escute mais uma vez. Essa é uma canção. Agora abraça de forte essa amor. pessoa que está do seu lado. Veja onde está o seu coração. Se for preciso dizer para ela eu te amo, eu te perdoo, fale. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro E o olhar mais e fraterno. o olhar mais fraterno. O mundo precisa Saber a verdade. saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais. abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Nós vamos cantar de novo só esse refrão. Mas agora você vai fazer algo que talvez vai te custar um pouco. Nós escutamos que somos família de Deus. Todos aqui somos família. Na sua liberdade, isso se você quiser. Agora você vai sair do seu lugar, você vai abraçar uma pessoa diferente. E você vai andar agora por esta casa abraçando. Como nós cantamos, abrace mais, ame mais. Se não tivermos gestos concretos, nada vale. É preciso sair do lugar. É preciso ir ao encontro. É preciso nós nos abraçarmos. Isso, sai do seu lugar, mas não abrace uma pessoa só não, abrace outras. Vai abraçando. Pois não sabemos quanto tempo temos. O abraço pra cura. respirar. O abraço liberta. Fale mais, Isso. ouça mais, vale a pena lembrar. Isso, que nós a vamos vida escutando e você vai abraçando. é Sai do seu lugar. demais. Vai atrás de quem você não abraçou Por ainda. isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida É curta. é curta. Cante mais uma vez. Abrace. Por isso abrace mais, ame mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso, Por isso ame
tempo temos pra respirar. Vale mais, usa mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Lembrar que a vida é curta demais. Para terminar, Jesus ele veio a esta terra para inaugurar um novo tempo, o tempo da distância. Jesus foi aquele que aproximou e quebrou as barreiras, as distâncias que existiam entre ali a cultura, não é? Onde não se podia fazer isso, aquilo, e Cristo ele veio para nos aproximarmos mais. Padre Léo fala que no abraço nós sentimos o outro, aquele que o outro está sentindo. Por isso não tenha medo de abraçar. Eu sou da cultura do abraço. Claro, na pandemia não tinha como fazer isso, mas nós não podemos perder isso, porque isso aquece o coração, nos aproxima um dos outros e quebra toda a indiferença. Se não for para ser cristão assim, então não sejamos cristãos. Porque Cristo, ele viveu assim, perto de cada um. Ele não excluía ninguém, mas aproximava. Então se você hoje tem alguém para perdoar, perdoe. Se você tem alguém hoje para dizer eu te amo, diga. Não perca tempo. O passado não tem volta. Nós só temos o presente. Que o Senhor nos dê essa graça hoje de vivermos isso. E para terminar, vamos cantar todos juntos. Por isso abrace mais, ame mais, ame mais, pois não sabemos quanto